vamos falar sobre Padre Fábio de Mello. Foi demitido, né? O padre não. Quem demite um Ainda padre? não, né? Ainda É não. o Papa que demite um padre ou é o arcebispo? Olha, eu não faço a menor ideia. Precisava do Júnior aqui, que manja de tudo da Igreja Católica, para esclarecer como que ficaria essa situação, né? Perante as autoridades da Igreja. O padre que fez o rapaz ser demitido. Quer dizer, ele fez o pronunciamento, né? Nas redes sociais, uma rede social gigante, sobre ter sido supostamente maltratado, né? Numa loja da Havana. Em Joinville, que inclusive é uma cidade grande. Eu descobri isso da pior forma possível. É verdade. Vai falando que Joinville é uma cidade pequena pra você ver o que acontece. Você tem que saber a geografia do Brasil inteiro. Erro meu, ignorância minha, me perdoem. Mas, então, o que aconteceu? Esse gerente ele acabou sendo demitido, infelizmente. A loja aparentemente é recente, né? Que foi aberta, essa Havana. E com o pronunciamento do padre Fábio de Mello, ele acabou sendo demitido. Sim. Tivemos muitos pronunciamentos depois disso. A gente teve o padre Fábio de Mello falando, não aguento mais. As pessoas querem me odiar, mas a gente já vai chegar nesse ponto. E do moço de regata vermelha, que era um mistério. Quem era aquele moço? Aí descobriram, porque a internet não perdoa nada, descobriram quem era o moço. Descobriram que ele tinha uma conta naquelas plataformas de conteúdos tipo Privacy, OnlyFans e tudo mais, supostamente. Aí, obviamente, o Twitter tava pegando fogo sobre isso. O queridão entrou no Twitter e disse... ele disse o seguinte, do nada eu entro aqui, estão falando de mim, nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só. Agora tô numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei. Abraços pra vocês. Quando a pessoa para de postar foto sem camisa é que tá namorando. É isso, ele tá em outra fase da vida. Não precisa mais do privacy, que ele postava conteúdo de academia, gente. E não precisa mais ficar postando coisinha de ai, tô aqui, tô malhando e tal, porque já deve estar em um caso sério, um relacionamento. É batata. Quem para de fazer isso tá em relacionamento. Também concordo com você, Cris. É isso. Também acho. Quer casar, provavelmente, sabe? De repente é isso. Quer amar, não quer mais ficar biscoitando coisa na internet. É chato. Com certeza. E teve o pronunciamento também do gerente da Havana. Parece que ele deu uma entrevista ao Ricardo Feltrin, se eu não estiver enganada. Eu, de fato, não assisti a entrevista, mas eu vi o Ricardo Feltrin falando sobre o assunto que ele está fazendo a cobertura. Ele também falou com a funcionária que estava atendendo o padre. E a funcionária falou que o gerente não direcionou a palavra ao padre, nem ao amigo do padre. E que o gerente não foi grosso. Inclusive tem a filmagem do momento. O gerente parece que realmente está bem ocupado, limpando mesas e etc. Tava cheia a loja. E parece que ele fala diretamente com a funcionária e não com o padre e com o amigo dele. Então, assim, a situação começou quando o padre veio a público falar disso. Começaram a malhar o gerente da loja, ele foi demitido. Quando o gerente da loja veio a público dizer que havia sido demitido, começaram a malhar o padre. Né? Porque a internet quer alguém para odiar. Sim, com certeza. Né? Eles escolhem. Então, e aí o padre Fábio de Mello, que já enfrenta a depressão, agora falou que quer desistir de tudo, que ele não aguenta mais. Essa situação que temos hoje. Alguns pontos foram levantados, que é o seguinte. Primeiro, ele usou as milhares de pessoas que seguem ele para expor Teoricamente, ele não... No vídeo, ele não falou exatamente quem era a pessoa, mas como não tem muitas lojas, se eu não me engano, o gerente até se defende que só tem aquela, então eu não sabia que era ele. O cara acabou perdendo o emprego por causa disso. Porque o cara, tipo, é uma pessoa comum, com low profile e tudo mais, aí chega um padre com milhares de seguidores e fala, então fulano foi grosso comigo. O cara perdeu o emprego e começou a ser odiado na internet. Segundo ponto que estão levantando é o seguinte. Tudo isso, toda essa palhaçada só começou porque por um erro de preço de um doce de leite de R$10. Por R$10 de diferença no valor do doce de leite, o padre tá fazendo esse escarcéu na internet. Aí pegaram uma foto dele em cima lá dos negócios dele de padre com um cinto de R$8 mil. Sério, padre, vamos parar de brigar por mixaria? Vamos parar? Sabe? E aí é uma cadeia de coisa. Acho que ele precisa sofrer todo esse hate? Acho que não. Acho esse caso ridículo. Só que assim, é ação e reação. Ele usou o canhão que ele tem de mídia pra atacar um trabalhador. Provavelmente nem foi pro
ele nem percebeu que isso ia causar a demissão do cara. Sim. Mas causou. E aí, a consequência é, as pessoas estão revoltadas. O trabalhador fica revoltado com outro trabalhador perdendo emprego, enquanto o padre tá lá, tipo, ai, gente, R$10 de diferença no doce de leite. Sim, complicado. É uma situação complicada, porque quando a gente tá falando aí de uma pessoa que está com depressão, tudo fica muito sensível, né? É verdade. Eu acho que realmente foi desnecessária a manifestação do padre na sua mídia social. Eu não sei se ele imaginou que tomaria essa proposição, se ele sabia que era só uma loja da Havana. Enfim, ele assumiu o risco e o cara foi demitido. Então, eu vejo por dois polos aqui, né? Aparentemente, a Havana falou para o funcionário o seguinte: eu sei que você não fez nada de errado, mas como teve uma repercussão muito grande por conta da postagem do padre, manchou um pouco a imagem da Havana. Manchou nada, Havana, para de desgorota. Então, aí foi essa justificativa para demitir um funcionário. Diante disso, entre com processo contra essa empresa, o funcionário que entre com processo, danos morais. Se não teve, se a própria empresa admitiu que não foi nada demais. Quanto ao padre, achei errado ele fazer o pronunciamento? Achei. Acho que ele deve ser apedrejado em praça pública? Não. É isso que eu acho. Você tá percebendo que tá escalando os casos da internet? Não pode falar. Olha, a gente tá há 2 semanas falando sobre um padre que reclamou do preço do doce de leite. Eu acho que o padre Fábio de Mello, ele tava sem assunto, sabe como que é? Sim. Vou pegar aqui um caos do meu dia e vou contar aqui pra ver. Eu acho que era tipo isso. Tô sem assunto pra falar na internet. Pra que falar da Bíblia? Exatamente isso que eu ia falar. Pra que ler um salmo? Não é mesmo? Não, chato. Vamos expor um trabalhador. Mas enfim, errou? Sim, ele tem que ser apedrejado por causa disso, porque o pessoal fala da Inquisição, é pior, né? É pior que a Inquisição. Se fosse pra votação, pra ver quem que vai ser incendiado em praça pública, eles iam votar a favor. Sim. Então, assim, as coisas escalam em um nível terrível. Claro que a gente está falando de um trabalhador que perdeu o seu emprego, perdeu o seu sustento, que é algo também extremamente sério. Muito pior, eu acredito, do que ataques na internet. Isso na minha visão, né? Cada um decide o que é pior para a vida dela, mas a minha visão é pior. Então, eu acho que ele deveria entrar com processo, sim, por danos morais, contra a Havana, porque uma vez que ele não fez nada de errado, por que ele foi demitido? Né? A própria empresa admitiu que ele não fez nada de errado. E é isso. Sim, aí no pronunciamento do padre, quando ele ficou de saco cheio dessa situação, ele disse o seguinte: as pessoas querem odiar a qualquer custo, querem odiar por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Nossa! Meu profundo. Jesus Cristo, hein? Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. Aí ele fala que é da natureza humana a crueldade, pipipipopopó. Aí todo mundo falou o seguinte, todo mundo não, né? Mas tiveram muitos comentários dizendo que ele tá... Ele falou, mas ele nunca diz exatamente o que ele quer dizer, porque ele fala esse lado poético e tal, e aí todo mundo, inclusive quem gosta muito do padre, ficou preocupado, que ele diz que ele tá a um passo de desistir. Desistir de quê? Ele deixa a turma preocupada. Você tá falando do que exatamente? Você vai deixar de ser padre? Você tá desistindo do quê? Perigoso falar essas coisas na internet. As pessoas ficam preocupadas. Bom, melhoras para o padre, se ele estiver sofrendo de depressão. Aí também foi falado muito em relação, até está nesse post, né? Quem era aquele amigo dele, aí foi levantado sobre sua santidade e sexualidade, de acordo com esse post. Foi falado também muito dos procedimentos estéticos que supostamente ele faz. Sim. Falam que ele faz muito preenchimento no queixo, e isso demonstra uma certa vaidade. Então ele foi atacado de diversas formas por ter causado aí, por ter sido o causador da demissão. Né? Falaram sobre a questão lá de voto de pobreza também, né? Por causa das roupas caras que ele usa e não sei o quê. Aí a internet já começa a levantar o guarda-roupa inteiro do cara. Assim, eu gosto do padre, aquele... Qual é o nome que o apelido dele virou? Horse, porque ele tá muito forte. Marcelo Horse, porque ele tá gigante. Eu concordo com isso, porque lá nos negócios, pra você trabalhar com anjos e não sei o quê,
O ensinamento é que você precisa ser forte emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Então eu concordo com o padre fortão. Agora, o caminho começa a ser desvirtuado quando o padre começa a fazer botox demais. Não acho que o padre tem que estar fazendo botox. Pode fazer, não tem nada que proíba. Mas agora, se eu for me confessar na igreja, ou eu quiser um conselho de um padre, o padre que vai me casar, por exemplo, também, eu quero um padre tradicional. Você não quer um que tenha preenchimento labial? Não. Eu quero um padre com cara de padre. Padre com cara do Papa lá. Mas Vê se o Papa tem preenchimento labial. E se o padre, porque ele é um ser humano, se ele estiver se sentindo mal com a aparência, por exemplo, eu sou adepta a procedimentos estéticos. Aí ele tem que, sabe fazer o quê? Joelhinho no chão e mão juntinho e pedir pra Deus. Sério? É outra coisa, não é procedimento estético. Porque isso vem de dentro. O padre sabe dessas coisas. Parabéns. Eles estudam muito. Do seu posicionamento. De nada, gente. Espero ter ajudado mais uma vez. Espero que chegue até os padres. Sim, os padres que fazem botox. Espero que chegue até eles, porque vamos parar, que isso tá esquisito. Entendi. A gente quer padre com cara de padre. Lembra o padre da novela Mulheres Apaixonadas? O padre Pedro com a Estela? Ele abandonou como que chama, gente? A batina. Ele abandonou a batina e ficou com a Estela. Olha aí. Ele se apaixonou. Pode acontecer. Não tô falando que é... Tô falando do padre geral, pelo amor de Deus, gente. Começou, corta essa parte. Não poderia ter falado, me perdoe. Não, tudo bem. Eu também não acho nada de errado amar. E tem que sair quando, né? Se o padre quer amar, ele tem que sair da coisa dele. Eu também acho. Mas, assim, é um pecado amar? Acho que não. Só tem que sair do... Né? É isso. Próximo assunto. A gente não tá falando aqui do... Não, tô falando de padres em geral. Estamos falando no geral, pelo amor de Deus, não, gente. Com todo respeito, melhoras para o padre Fábio de Mello se ele estiver sofrendo de depressão novamente, porque ninguém merece também, é uma coisa terrível. Também desejo que o gerente arrume outro emprego, que ele ganhe essa causa na justiça e que seja feita justiça para esse caso, se ele foi demitido injustamente, que pelo jeito foi, né? Sim.